100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bom dia a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham nesta manhã abençoada através deste culto doméstico. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoá-los com a bênção de sua palavra. Porque cremos que a bênção de sua palavra é o que nos abençoa, é o que supre tudo aquilo que nós necessitamos e desejamos através dos nossos dias. E o Senhor tem essa bênção para cada um de nós através da sua palavra, da sua mensagem. Nós vamos dar sequência ao assunto do mensageiro da era da igreja de Laodiceia. Como nós falamos na última programação, que esse ministério se cumpriu no ministério de Elias, do precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se cumpriu no ministério do nosso amado William Marion Branham. Ele veio com essa incumbência de cumprir essa segunda parte, vamos dizer, da profecia de Malaquias capítulo 4, converter o coração dos filhos aos pais, restaurar novamente essa fé original dos apóstolos, essa fé apostólica no nosso meio, com essa incumbência de revelar as Escrituras, de revelar do Gênesis ao Apocalipse para nós, trazer as verdades, as infalíveis verdades, realidades do Deus vivo através de sua palavra. Muitos pode talvez indagar, questionar o porquê que o nome de William Branham não está na Bíblia, uma vez que ele é um mensageiro, que ele é um profeta precursor, uma vez que ele manifestou o ministério de Elias, o espírito de Elias, através de seu ministério. Muitos podem dizer por que o nome dele ainda não está na Bíblia, e muitos até tropeçam nisso de fato. Tem tropeçado. Mas nós podemos, através das Escrituras, observar que Deus não se ocupou em revelar nome de mensageiro. Deus não se ocupou com isso. Deus sempre se ocupa em revelar o ministério aos eleitos, aos filhos. Porque uma vez o ministério sendo revelado, sendo manifestado, revelado, automaticamente os eleitos, os filhos, vai conhecer o mensageiro daquela era, daquele dia, o seu nome. E sem dúvida alguma, nenhum deles vai tropeçar porque não estavam os seus nomes ali nas Escrituras. O que nós devemos estar atrás é que se os seus ministérios ou se o seu ministério se encontra nas Escrituras. Eu citei no plural me referindo aos ministérios dos 7 mensageiros.
dos 7 olhos, dos 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mas nós temos que ter essa preocupação. Está o seu ministério, do último mensageiro, do nosso amado William Marion Branham, ao qual o seu nome não se encontra nas Escrituras? Está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. E de todos os outros, Martinho Lutero, João Wesley, sim, está na Bíblia, prometida. Eu já citei isso aqui em outra programação e eu creio que é oportuno novamente ser citado isso aqui. O nome de João Batista não estava nas Escrituras, não estava na Bíblia, quando a profecia concernente ao seu ministério foi proferida, lá em Malaquias capítulo 3. Simplesmente estava escrito: eis que eu envio o meu anjo diante da minha face e ele preparará o caminho do Senhor. Aí ali nós podemos ver que era um anjo terrestre. O nome de João Batista veio ser mencionado no Novo Testamento após ele cumprir o seu ministério. E logo em seguida os escribas que escreveu ali os evangelhos mencionou João Batista através dessas páginas sagradas. Mas quando saiu a profecia concernente ao seu ministério, João Batista não foi mencionado o seu nome. Eu disse uma certa feita aqui que Deus poderia ter facilitado, né? E dito: eis que eu envio João Batista diante da minha face. Mas ele não se ocupou e não se preocupou com isso, porque ele sabia que cada eleito para aquele dia conheceria e identificaria a mensagem e o mensageiro. Porque o mensageiro é enviado unicamente, exclusivamente para o seu povo, para os seus filhos. Vamos mais um pouco adiante com isso. O próprio nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de Jesus, não estava nas Escrituras quando saiu a profecia concernente ao seu ministério. Porque quando Jesus estava pregando, manifestando o seu ministério ainda em carne humana, ele só tinha ali o Velho Testamento, que apontava ali o seu ministério. Isaías capítulo 6. Ali estava apontando o seu ministério. Isaías 9, se eu não estiver enganado, a partir do verso 6. Ali está apontando o ministério de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Quando diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, poderia estar escrito, né, para facilitar: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a Jesus. Não. Mas está escrito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. Mas, no entanto, o nome do Senhor Jesus Cristo não estava ali. E Jesus estava desenvolvendo o seu ministério naquele dia. E os eleitos para aquela era estavam captando, estavam entendendo tudo. Porque ele veio chamar os seus, os eleitos, os filhos. O evangelho veio para eles. E da mesma forma, na última era da igreja, o nome do último mensageiro, como dos demais mensageiros, não está nas Escrituras, mas está o ministério, os seus ministérios. Como está o ministério do nosso amado William Marion Branham, que veio no poder e virtude de Elias.
O que identifica o mensageiro é a sua mensagem, a classe de mensagem que ele trouxe. Cada mensageiro que pisou nessa terra foi identificado pela classe de mensagem, pelos filhos, pelo seu povo. Elias, que foi enviado para esta última era, ele veio converter coração de filhos, diz o profeta. A mensagem veio para os filhos de Malaquias, capítulo 4. Ele veio converter o coração dos filhos à fé apostólica. E quem veria esse ministério? Eram unicamente os filhos, que não tropeçaria, porque o nome do mensageiro não está ali nas Escrituras, mas sim está o seu ministério, e eles podem ver o seu ministério restaurador. O profeta de Deus está dizendo aqui na mensagem, a era de Laodiceia, no mensageiro, em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta, ele terá o ministério profético. Esse será baseado solidamente na palavra. Porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por sua exatidão, por sua fidelidade. A prova que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Elias, filho do homem, sétimo anjo, Deus enviou um mensageiro para essa última era com um ministério tríplice. Elias restaurando todas as coisas, filho do homem, profeta, sétimo anjo revelando e abrindo o mistério dos 7 trovões para o seu povo, para os seus filhos. Concentrados no ministério do nosso amado William Marion Branham. Ó Deus! Agora esta pessoa que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia não é um ser celestial, mas um homem. É o mensageiro da 7ª era, é um homem. Ele deve trazer uma mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Essa foi a maneira de Deus trabalhar com o seu povo, foi através de profeta. Deus não muda a sua maneira, ele é imutável. Ó Deus! Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. E é isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. A coluna de fogo encontrando com Paulo, a coluna de fogo manifestando na última era, encontrando-se com nosso amado William Marion Branham, comissionando ele, quando ele estava batizando ali no Rio Ohio, a 17ª pessoa. Aquela coluna veio, aquela luz veio, e daquela luz saiu aquela voz. Como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ó Deus, e isso tem alcançado o coração dos eleitos por toda esta nação, por toda esta terra. Ó Jesus amado, que coisa maravilhosa!
e será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Esta é a lei de Deus, fica evidente isto, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. Que coisa maravilhosa! O Deus imutável com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era, onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra, Deus sempre enviava seu servo para estas pessoas, porém a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento, os falsos credos, os falsos dogmas. Ele sempre enviou o seu profeta em tempo oportuno para que combatesse esses espíritos errados, esses falsos ensinamentos e conduzir o povo de volta a Deus, de volta à palavra original. Aí o profeta diz: portanto, vemos que vem um mensageiro para a 7ª era, e ele é um profeta mensageiro. Ó Deus! Quando nos identificamos com isto, com esta mensagem, com este profeta, com esta palavra, e nos vemos como um dos filhos de Malaquias capítulo 4, porque ele veio converter, foi coração de filhos. Quem não é filho não verá, não receberá, não aceitará essa mensagem. E converterá o coração dos filhos aos pais. Aí você olha para dentro de você nesta hora e levanta suas mãos em gratidão a Deus e diz: graças a Deus eu sou um filho, eu sou uma filha de Malaquias capítulo 4, que recebeu essa mensagem, essa palavra, que recebeu o seu mensageiro, que não teve dúvida nenhuma, que veio os ventos soprarem de todos os lados, que veio as tempestades, mas permanecemos firmes, porque fomos chamados, porque somos filhos, e permanecemos na nossa posição, permanecemos no nosso lugar, no nosso chamado, não apostatamos, não saímos da nossa posição, indiferentemente das lutas, das provas, das dificuldades, das investidas de Satanás, permanecemos crendo na mensagem da hora, na mensagem do dia, permanecemos crendo na mensagem precursora da sua segunda vinda, no seu mensageiro, em Elias, para esta era, através do ministério do nosso amado William Marion Branham. Oh, que Deus abre seus olhos, amado ouvinte, que ainda não creu nesta mensagem, que ainda não recebeu essa palavra, que os seus olhos possam ser abertos para crer, para receber estas verdades de Deus, para esta última era, através do seu mensageiro, através de sua mensagem. Que Deus continue vos abençoando ricamente, amados ouvintes, amados irmãos, por onde este culto doméstico irá, que isso possa vibrar na nossa alma, nos nossos corações, porque de fato isto veio para mim, isto veio para você, isto veio para nós.
Graças a Deus por isto. Vai ficar cantando para nós este hino de saída. O meigo olhar de Jesus. A irmã Carla e conjunto. Que Deus os abençoe. Um dia sem Deus eu vivia, vagando na escuridão, como uma ovelha perdida, não tinha paz no coração. O olhar de Jesus no Calvário mudou para sempre o meu viver, e nele encontrei guarida, agora sou um novo ser. O meigo olhar do amado Jesus pode sua vida também transformar. Se no passado ele abençoou, hoje é o mesmo e pra sempre será. Oh, não duvide do seu grande amor, deves confiar nessa sublime luz. Como você eu chorava também, mas encontrei meu Jesus. Um dia esse meigo olhar salvou o ladrão lá da cruz, também